Clássico disputado em Brasília, jogo encerrado, um para o Flamengo, um para o Vasco da Gama. Os dois jogadores que marcaram saíram do banco de reservas. Um jogo, Álvaro, muito pegado, em alguns momentos até com muita violência. E os dois treinadores, no final, acabaram dizendo que Flamengo e Vasco é assim mesmo. Eu acho que não é assim mesmo, né? Eu acho que Flamengo e Vasco, o torcedor que vai a um estádio para ver um Flamengo e Vasco, ele vai esperando ver um jogo de futebol. Ele não vai esperando ver troca de supapos, deslealdade, reclamações, simulações. Não vai esperando ver isso. Rolou cotovelada hoje, Pois é, puxão de então, camisa. nesse jogo, no estádio Mané Garrincha, a gente teve dois fatores que eu acho que acabaram atrapalhando decisivamente a partida. Primeiro, o estado do gramado, né? Péssimo, parecia um pasto o gramado do estádio Mané Garrincha. E isso dificultou muito os jogadores na hora de fazer um passe, na hora de dominar uma bola. E, além do gramado ruim, a gente teve esse estado emocional dos jogadores. Antes mesmo que Flamengo e Vasco criassem uma oportunidade de gol, já tinha acontecido a primeira confusão. Uma falta do Luan no Ederson, os dois se desentenderam, os jogadores chegaram, formaram aquele bolo, e isso com menos de um minuto de jogo. E aí teve o Guerreiro soltando o braço no rosto do Rodrigo, tinha que ter sido expulso. O Rodrigo fazendo faltas seguidas o jogo inteiro, tinha que ter sido expulso. O Márcio Araújo, que deu pontapé do início ao fim, tinha que ter sido expulso. E o Júlio dos Santos, que deu uma entrada violentíssima no meio da canela do Ederson, que também tinha que ter sido expulso. Se houvesse um árbitro um pouquinho mais criterioso nessa partida, os dois times teriam terminado com pelo menos 2 expulsões para cada lado. Mas não foi o que aconteceu. A gente teve alguns cartões amarelos e ficou nisso. Muita reclamação, muito empurra-empurra, muito jogador querendo intimidar o adversário. E teve até algum futebol, né? Em alguns momentos a gente conseguiu ver algum futebol dessas duas equipes. O Flamengo esteve mais próximo do gol no primeiro tempo. A melhor chance aconteceu nos pés do Guerreiro, um cruzamento do Rodinei. Ele completou dentro da pequena área. O Martin Silva fez uma defesa milagrosa em cima da linha, salvando o gol. No rebote, o próprio Guerreiro, com o goleiro caído, foi incapaz de conseguir uma boa finalização. Ele praticamente recuou a bola para o goleiro e o Martin Silva fez a segunda defesa. Nem David perderia esse gol. Eu não garanto isso, mas no segundo tempo, o Flamengo começou a cansar, o Vasco percebeu isso, se soltou um pouco mais. O Paulo Vitor fez uma grande defesa nos pés do Caio Monteiro. Depois o Thales assustou num chute de fora da área, que passou por cima do travessão. E aí o Muricy começou a fazer as mudanças no time. Acho que ele até demorou um pouquinho demais para fazer essas mudanças. Mas trocou o Ederson pelo Alan Patrick, trocou o Emerson pelo Cirino. E o Flamengo melhorou. O Flamengo retomou o controle da partida. O Vasco recuou estrategicamente, esperando num contra-ataque chegar ao gol e decidir o jogo. Mas quem fez o gol foi o Flamengo, né? Com os dois jogadores que haviam entrado. O Alan Patrick recebeu uma bola na frente da área, fez um passe por cobertura para o Cirino, que num raro momento de desatenção da defesa do Vasco, estava desmarcado entre os dois zagueiros. Ele não precisou nem saltar, do jeito que a bola veio, ele cabeceou, tirando a bola do alcance do goleiro Martin Silva, fazendo 1-0 para o Flamengo. E aí parecia que a vitória estava encaminhada. 35 minutos, os dois times já cansados, só que 2 minutos depois, numa cobrança de escanteio, o Nenê jogou a bola na área, o Riascos tomou a frente do William Arão e de cabeça fez o gol de empate do time do Vasco. O jogo ficou aberto, né, os dois times buscando ali a vitória, e nos acréscimos, quem esteve muito próximo do gol foi o Flamengo mais uma vez. O Alan Patrick chegou pela esquerda, foi à linha de fundo, rolou para o meio da pequena área, a bola passou pelo Guerreiro e o William Arão, que vinha chegando atrás, não esperava, né? Tanto que a bola praticamente bateu nele, tocou no poste esquerdo do Martin Silva. No rebote, o William Arão ainda tentou 2 vezes. Na primeira, ele dividiu com o Júlio César, na segunda, dividiu com o Marcelo Matos, tudo isso dentro da pequena área do Vasco, né? E a bola acabou não entrando. Eu acho que o empate acabou sendo o resultado mais justo, né, porque as duas equipes produziram em campo. O resultado foi muito melhor para o Vasco do que para o Flamengo. O Vasco mantém a liderança da Taça Guanabara,
mantém a invencibilidade no campeonato estadual, enquanto que o Flamengo dorme mais uma rodada, termina mais uma rodada fora da zona de classificação para as semifinais. Vai tentar, contra o Botafogo no sábado, entrar de novo nesse grupo da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo pega o Botafogo sábado em Juiz de Fora e o Vasco joga contra o Volta Redonda domingo em São Januário. Vamos acompanhar pela CBN. Até lá.